Olá, tudo bem com vocês? Venho aqui hoje então gravar mais um vídeo aula para o curso gratuito de 21 dias do Aconchego CA. Estou muito feliz com o desenvolver desse projeto em companhia com Felipe Figueira e com Ellen Lage, que está tendo uma repercussão maravilhosa. Estamos conseguindo ajudar muitas pessoas. Estamos aprendendo muito com as pessoas também, que estão compartilhando lá no nosso grupo as suas experiências, os seus desafios, os seus obstáculos e as suas dificuldades também em enfrentar essa doença. E também as pessoas que acompanham esses pacientes, que acompanham a trajetória desses pacientes, eles também estão se manifestando e colocando as suas dificuldades, porque sabemos que o câncer, quando ele acomete uma pessoa, todos na casa sofrem, e todos os amigos e todos os familiares sofrem, e é preciso muita força e muita coragem para enfrentar. Força e coragem para o paciente e força e coragem para as pessoas que estão auxiliando. E então hoje, a aula de hoje, eu venho falar sobre os medos. E os medos, para quem enfrenta uma doença como o câncer, ele é algo constante na vida da pessoa. E da família também, né? Da família também. E existem vários tipos de medos que a gente enfrenta. E esses medos, eles já começam no momento do diagnóstico. Quando o paciente recebe o diagnóstico, já começa a se manifestar vários medos. Medos apavorantes, aterrorizantes até, né? Porque vem o medo da morte, vem o medo do tratamento, porque tudo é novo, ninguém sabe como vai reagir, ninguém sabe se o organismo vai aceitar bem o tratamento, se o nosso organismo vai aceitar, se a gente vai conseguir ter forças e suportar o tratamento, porque o tratamento é bastante agressivo. E se nossas plaquetas vão estar boas sempre quando a gente for fazer uma quimioterapia. É um medo que o paciente também tem, porque acontece às vezes da gente fazer o exame e a gente chegar lá e o exame não estar bem e simplesmente eles te mandam para casa. Eles não realizam a quimioterapia se os seus leucócitos e suas plaquetas não estão bem, né? E isso é um medo constante do paciente, principalmente, porque ao você pensar que você vai para fazer o tratamento e para fazer a quimioterapia, para receber a medicação, e quando você chegar lá, você é mandada para casa porque você não pode receber naquele dia, porque você não está apta para receber. Durante o meu tratamento, graças a Deus, eu só tive uma vez que eu não pude realizar a quimioterapia. Mas isso é um sentimento muito ruim, porque isso nos dá uma sensação de impotência, uma sensação de fraqueza e uma sensação muito ruim. E porque a gente sabe que a gente precisa do tratamento, a gente sabe que a gente precisa da medicação, a gente sabe que aquela medicação está, de certa forma, nos curando, está, de certa forma, nos mantendo afastada, né? O mais afastado. Quanto mais quimioterapia a gente faz, mais fraco fica a chance, né, do tumor ou do câncer continuar se desenvolvendo. E então a gente sabe que a gente precisa muito disso.
E esse medo, ele é muito aterrorizante, ele é muito apavorante. E só que não existe, falando em medo, não existe uma maneira de enfrentar os medos, de parar de sentir medo, quero dizer, se nós não enfrentarmos o medo. E o medo, ele é constante na vida da gente durante o tratamento, ele é constante. Vários medos, né, como eu já falei, então todos eles denominados de uma maneira, todos eles a gente sente de uma maneira diferente. E eu aprendi no meu curso de autoconhecimento que eu tenho que identificar os meus medos em primeiro lugar. Identificar o tipo de medo, identificar o estágio que o meu medo está, identificar a veracidade do meu medo, quero dizer, a possibilidade desse medo ser real, porque às vezes é medo da nossa cabeça, é medo da nossa fraqueza humana, né? Isso é completamente natural na pessoa que está passando por um processo desses, né? E quando a gente identifica o medo e a gente bate de frente com o medo e a gente enfrenta ele, a gente se torna potente perante ele, a gente se torna mais forte do que o medo. E no curso, assim, a gente aprendeu bastante também sobre como identificar o medo real do medo imaginário. Um exemplo assim, quando a gente era criança, eu tinha muito isso. Quando eu era criança, eu tinha muito medo de fantasma. Só que fantasmas, na verdade, eu nunca vi um fantasma. Mas eu tinha medo de fantasma. Eu imaginava o fantasma. E eu imaginava que pudesse estar debaixo da minha cama. E quando eu ia dormir, eu sempre olhava debaixo da minha cama. Porque eu tinha muito medo que tinha alguém debaixo da cama, ou alguma coisa debaixo da cama. E quando eu olhava debaixo da cama e eu via que não tinha, eu ficava mais tranquila. Porém, quando eu ia dormir e estava todas as luzes apagadas e eu teria que levantar no escuro, eu tinha medo de botar os pés para fora da cama, porque eu tinha medo, porque eu não ia poder olhar debaixo da cama porque estava escuro, não ia enxergar nada, e eu tinha medo que poderia ter alguma coisa debaixo da cama. E então esse já é um exemplo assim, que eu tinha meu medo imaginário, que era um fantasma que estaria debaixo da cama, só que no momento que eu enfrentei, que eu olhei, que eu vi que não tinha nada, eu fui dormir tranquila, porque eu sabia que não tinha nada. Porém, ao focar no escuro novamente, né? Ficar no escuro novamente, o medo surgiu novamente também. Que quando daí tu acorda no escuro e daí você não tem coragem de colocar o pé para fora da cama, achando que igual tem alguma coisa debaixo da cama, mesmo que você já tenha olhado e não tinha nada. E então o medo, assim, ele é uma coisa bem difícil de explicar. Cada um sente de uma maneira, cada um enfrenta ele de uma maneira. Mas foi assim um exemplo que eu achei para eu enfrentar os meus medos, porque aí eu passei a identificar todos eles, eu passei a identificar eles, passei a olhar para eles para ver se eles realmente estavam ali, se eles tinham razão de estar ali, né? Porque, tipo assim, se eu vou fazer uma quimioterapia e eu tenho medo que o meu exame vai dar errado, tá? Se o medo tá ali, o medo está ali, né? Mas se a veracidade do exame está ali, então eu tenho que enfrentar aquela realidade. Ah, não deu agora, eu vou enfrentar esse medo ali, vou cuidar da minha alimentação, vou me resguardar, vou fazer um repouso, semana que vem eu refaço meu exame não vai dar mais esse resultado. Aí eu enfrentando o medo e eu não deixando ele tomar conta de mim,
ele vai se dissipando. Porém, se eu fico com aquele medo na cabeça, durante uma semana, eu não vou cuidar da minha alimentação, eu não vou conseguir repousar, eu não vou conseguir me recuperar, eu não vou conseguir enfrentar, eu não vou conseguir dissipar esse medo. O exame vai dar o mesmo resultado se eu não conseguir me cuidar, não conseguir eliminar esse medo. A mesma coisa que se eu fosse dormir e não tivesse olhado debaixo da cama, eu ia achar que o fantasma estava lá, eu não ia conseguir dormir. Mas como eu olhei e não estava lá, eu consegui dormir. Então, a gente tem que dissipar o medo, aprender a dissipar, a enfrentar ele, identificar e dissipar. Porque o medo, de certa forma, o medo ele é bom. De certa forma, ele é bom, porque ele te impulsiona para alguma ação. Porque se você não tivesse medo de nada, aí você não teria uma vida tranquila também, porque alguns medos são necessários. Como medo simples, assim, de olhar a rua. Quando você vai atravessar a rua, você vai olhar para ambos os lados da rua, porque você tem medo de ser atropelado, tem medo de atravessar a rua com o sinal fechado. E todos esses medos são necessários, porque eles são um alerta para o nosso cérebro. E quando o nosso cérebro está em alerta, ele produz composições, não é a palavra certa, ele produz ferramentas necessárias para a gente enfrentar o medo. Nosso cérebro tem a capacidade de produzir isso. E então identificar o nosso medo real, identificar ele e a gente agir, e a gente bater de frente com ele é a melhor coisa possível a se fazer. Quando vai fazer o exame, pensar positivo ajuda muito. Porém, se nossas plaquetas estão baixas, nossos leucócitos estão baixos, não tem o que fazer, tem que enfrentar. E a gente enfrenta também muito, se confronta muito com o medo da morte, né? E esse medo é bem cruel, porque a gente convive com pessoas que estão no mesmo caminho que a gente, né? E enquanto que a gente está fazendo o tratamento da gente, a gente vê pessoas que se curam, e a gente também vê pessoas que infelizmente não se curam, né? E esse medo é bastante cruel, porque ele nos conscientiza, né? Ele nos traz para uma realidade que nós não somos completamente responsáveis ou completamente donos da nossa vida, né? Tem coisas que a gente pode fazer tudo bem certo, tudo da melhor maneira possível, mas muitas vezes não adianta, né? E aí é preciso entregar nas mãos de Deus, né? O nosso destino, nossa vida, e confiar acima de tudo. E eu conversei um dia com uma pessoa que estava à beira da morte, não tinha mais cura o câncer da pessoa, a pessoa já estava consciente disso, e eu já pensava de certa maneira assim também, que a morte não me amedrontava, o que me amedrontava era o medo de sofrer. E aí essa pessoa também me falou isso, que ela tinha muito medo do sofrimento.
Porque o sofrimento, ele é algo que você pode até enfrentar, o sofrimento da dor, principalmente. Você pode enfrentar, você pode até dizer que você não está sentindo dor, para não magoar, para não ferir, para não preocupar as pessoas. Só que a dor, quando ela é demais, ela, muitas vezes, a pessoa foge do sentido dela mesma, ela não consegue mais se controlar, não consegue mais dominar, ela fica revoltada, ela fica apavorada, e porque a dor, ela é algo assim que ela machuca demais, ela não machuca somente o físico, né? A dor, ela é muito profunda, ela dói na alma, ela dói no coração, ela dói no sentimento. E quando as pessoas, assim, algumas pessoas chegam perto da morte, assim, e conseguem se entregar nas mãos de Deus, entregar a vida delas na mão de Deus, elas até conseguem suportar a dor bem melhor. Eu conheci pessoas assim que conseguiram enfrentar muito bem esse momento. E o nosso momento de todos nós, né, vai chegar de uma maneira ou de outra. E como eu já citei no vídeo anterior, a gente tem que se considerar privilegiado de certa forma quando a gente tem um tempo de se preparar para isso. Porque ao fazer a nossa passagem dessa vida para outra, quando a gente está preparada para isso, essa passagem é muito mais tranquila. É um renascimento, é um transcender, é um transmutar, sei lá a palavra certa, é um ressuscitar, né, para uma nova vida. E crer nisso, que isso é possível, crer nisso, que isso é o que nos espera quando partirmos daqui, isso dá muita coragem para enfrentar a dor física e a dor espiritual também. E muitas pessoas que eu conversei e que fizeram a passagem delas já enfrentaram muito bem esse momento. E a sabedoria divina ajudou muito essas pessoas, a sabedoria do Espírito Santo, porque eram pessoas iluminadas que meditaram e que refletiram sobre a dor da morte, a dor da passagem, né? E a dor, na verdade, ela é um sentimento também, assim, que é um misto de ansiedade, um misto de insegurança, um misto de o desconhecido, né? O desconhecido do futuro, o desconhecido do que nos espera. Então, precisamos também trabalhar essa ansiedade dentro de nós, para que isso não vire um medo, para que isso não vire um terror em nossa vida. E a oração ajuda muito para isso, a meditação também. E a gente consegue alcançar um estado de espírito muito elevado quando a gente busca meditação, oração, fazer um trabalho voluntário ao próximo, visitar pessoas doentes, visitar pessoas acamadas, ficar em contato com essas pessoas, como muitas pessoas falam que é prejudicial para quem está passando por esse momento. Eu digo para vocês que a maioria das pessoas que passam por esse momento e que eu converso, a maioria delas não acha prejudicial esse momento. Ficar em contato com pessoas que têm
a doença, que estejam passando por isso. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Isso nos faz muito bem para a alma, isso nos faz muito bem para o espírito e para o corpo também. Porque a gente compara, a gente não é compara a palavra certa, mas a gente se coloca no lugar da outra pessoa. E muitas vezes a gente vê que a dor daquela pessoa, ela é muito mais cruel que a nossa. Ela é muito mais grave que a nossa. E a gente vê, porém, que aquela pessoa está lidando muito bem com aquela dor. E aquilo ali nos fortalece demais. Aquilo ali nos fortalece demais. E a gente vê muitas pessoas em situações muito difíceis. Pessoas longe da família para fazer um tratamento. Pessoas que para fazer meia hora de uma radioterapia, desculpa, não é meia hora. Radioterapia é no máximo 5 minutos. Algumas acho que dá 7 minutos. Porém, o preparo até a pessoa chegar lá, se arrumar e tudo, né, dá em torno de 20 minutos então. Mas muitas pessoas para ficar na sala da radioterapia por 20 minutos viajam quilômetros. Para fazer uma radioterapia lá pelas 10 da manhã, elas viajam das 5 da manhã até as 9 da manhã para chegar no lugar onde elas vão fazer o tratamento. E aí a gente vê a força dessas pessoas que têm toda essa dificuldade e enfrentam esses medos também, porque daí tem pessoas que estão tão frágeis, estão com problemas sérios de debilitação, alguns com partes do corpo amputadas e tudo, uma dificuldade de locomoção muito grande. E eles enfrentam tudo isso. Eles enfrentam os medos deles, eles enfrentam a barreira que tem para eles enfrentar até eles chegarem no tratamento, eles enfrentam tudo isso. E muitas pessoas, eles nos passam uma alegria muito grande, uma felicidade, uma paz, um amor incondicional muito grande. Porque eles são muito gratos. E uma das coisas que elimina bastante o medo na nossa vida também é a gratidão. E porque a gratidão, ela ameniza muito o medo. Porque quando você se conscientiza do medo, da tua limitação, ou do teu tratamento, ou até mesmo da morte, ou da tua angústia, ou de você dar trabalho para os seus familiares, você fazer sofrer os seus familiares, você depender dos seus familiares, é um outro medo que acomete muito o paciente com câncer. E quando você começa a se tornar grato por cada dia, por cada minuto, por tudo que você já conseguiu alcançar na tua vida, você consegue superar melhor esses medos. Porque o medo que o familiar da gente enfrenta também é um medo que a gente sente junto com ele. Porque geralmente nossos familiares, eles têm medo. Medo também da gente não se curar, medo da gente não suportar o tratamento, medo da gente partir, ou medo da gente ficar dependente deles pro resto da vida também, dependendo qual o tipo de câncer que a gente tenha. E isso tudo
é bem difícil de trabalhar. Eles também têm muita dificuldade de trabalhar isso. Então, muitas vezes o paciente com câncer que tem uma consciência mais profunda de tudo que está acontecendo, porque você está vivendo aquilo ali. Você conseguindo enfrentar os seus medos, você consegue ajudar os seus familiares também a enfrentar os seus medos. Porque muitas vezes o teu familiar está até entrando em depressão, está tendo dificuldade de aceitar a tua limitação, a tua doença. Muitas vezes o paciente com câncer vai ter que mostrar sua força, vai ter que ser um testemunho vivo ali para ajudar até mesmo um familiar. E quando a gente percebe que a gente consegue isso, que a gente consegue ser um testemunho, que a gente consegue se colocar um instrumento na mão de Deus ali para ajudar outras pessoas a enfrentarem os seus medos também, isso nos fortalece também. E aí os medos ficam mais fáceis de serem enfrentados. E o que também nos faz enfrentar o medo, liberar a coragem, é o perdão. É o perdão, o colocar-se no lugar do outro e não dar mais valor para coisas insignificantes na vida que muitas vezes deixavam a pessoa nervosa, agitada, estressada, e quando na verdade aquilo nem valia a pena, tudo isso por tão pouca coisa. A gente passa a rever essas coisas, a gente passa a ver diferente as coisas, a gente passa a deixar muita coisa de lado e a gente passa a acrescentar na nossa vida muitas outras coisas no lugar daquelas que a gente deixa de lado. E a gente vê o quanto que é importante a gente liberar o perdão e para com isso então também a gente parar de sentir tanto medo, porque a falta de perdão, de certa maneira, ela gera medo, ela gera preocupação. Quando você tem uma mágoa de alguma pessoa, você não se abre com ela, você não fala para ela dos teus sentimentos, você não é a pessoa que você é perante ela. Quando você tem medo de alguma pessoa, de ferir alguma pessoa ou de magoar alguma pessoa, de dizer as coisas que você pensa sobre você mesmo e levar essa posição adiante, isso também é um medo que limita muito a gente. Então, quando a gente consegue liberar essas mágoas, liberar perdão, a gente consegue liberar também esse medo, que é um medo que desgasta bastante a gente. E é bíblico, né, que diz que errar é humano e perdoar é divino. E se eu fizesse uma pergunta para vocês, o que é mais fácil? É perdoar ou pedir perdão? E as duas coisas são necessárias para a gente também conviver bem com os medos. E eu diria para vocês que perdoar é muito mais difícil que pedir perdão. No meu entender, perdoar é mais... Não, desculpe, eu inverti. Pedir perdão é muito mais difícil que perdoar. Porque eu pedir perdão, em primeiro lugar, eu tenho que me enfrentar. Eu tenho que deixar o meu ego de lado, eu tenho que deixar a minha teimosia de lado, eu tenho que deixar o meu egoísmo de lado, o meu egocentrismo de lado, e tenho que me diminuir desse tamanho assim,
e admitir. E admitir que eu preciso pedir perdão. Admitir que eu estou errado. Admitir que não é o caminho certo, o que eu acho. E que eu preciso perdoar. Pedir perdão e perdoar. E como que a pessoa vai saber se eu quero ser perdoado se eu não pedir perdão? Como que a pessoa vai saber que eu mudei, que eu resolvi enfrentar esse meu medo, esse meu trauma ou essa minha crença? Porque traumas, crenças limitantes, tudo geram medos dentro da gente. E eu particularmente tenho ainda tenho várias crenças limitantes, vários medos ainda, que eu ainda não consegui enfrentar, mas eu vou, como eu aprendi agora como fazer, como enfrentar, eu vou enfrentando um por um. E durante o tratamento, os que eu mais tive que enfrentar, naquela circunstância, eu consegui enfrentar. Então agora, depois de curada, depois do tratamento quase no fim, ainda estou em tratamento, quimioterapia oral até fim de 2021. E se Deus quiser, 2021, novembro de 2021, o médico me libera. Se Deus quiser, estou confiando. E então o que eu precisei no momento do meu tratamento enfrentar os meus medos, eu consegui. Agora, nas outras áreas da minha vida, eu estou buscando agora me libertar também de outros traumas, de outros medos. Então, eu quero dizer assim, que isso tem que ser uma luta constante, uma luta diária. E assim como nós vamos eliminando medos, assim outros medos vão surgindo. E a gente tem que saber identificar, saber enfrentar e saber agir perante eles. Se posicionar perante eles. Se tornar uma fortaleza perante eles. Eu posso, eu consegui. Uma vez eu vou conseguir sempre. E eu penso que eu posso, então eu posso. E se eu posso, eu consigo. E se eu consigo uma vez, eu consigo sempre. Porém, é um processo que tem que ser muito bem trabalhado dentro da gente. Leva tempo, leva meses, leva anos às vezes não. Tudo depende da pessoa, tudo depende do tipo de trauma, tudo depende do tipo de medo. Mas eu tenho certeza que todos eles são vencíveis, não é a palavra certa. Tem como a gente transformar, todos eles são transformadores, todos eles têm como a gente transmutar, todos eles têm como a gente transformar em algo bom para nossa vida. E teria mais coisas para falar, porém mexe bastante com a gente falar sobre esse tipo de assunto. A gente fica um pouco aqui travado, né? Mas não vai faltar oportunidade. Pretendo fazer outros vídeos falando sobre determinados assuntos e eu espero ter ajudado as pessoas que estão assistindo nossos vídeos do nosso curso 21 dias do Aconchego CA. E também quero convidar a todos então que curtam o nosso canal e se inscrevam lá também no meu canal, ativem as notificações para receberem aviso de quando novos vídeos serão postados no YouTube. E compartilhem então também esse nosso link do grupo
Aconchego CA, para que mais pessoas possam entrar, possam assistir nossas vídeos aulas. E vamos formar essa corrente do bem, vamos formar essa corrente que vai passando a informação. Porque pela física quântica a informação é energia, né? E se a informação é energia, então tudo que é energia tem que ser transmitido para outras pessoas. Não podemos ficar com essa energia contida em nós, porque muitas pessoas podem estar precisando dessa energia. E então nós temos que saber como fazer essa energia chegar a outras pessoas. Então quem puder compartilhar, compartilhe, quem puder trazer mais pessoas para assistir nossos vídeos, tragam mais pessoas. E vamos ajudar, vamos fazer essa corrente do bem. Vamos ajudar, pois sempre somos ajudados também, então não podemos parar essa corrente do bem, temos que levar adiante. E por hoje então seria isso. Agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.